Olá, bom dia a todos. Eu sou Pavline Rezena, responsável por eventos na Thomson Reuters, e em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre estratégia de crescimento para escritório de advocacia, visão de negócios e tecnologia, com a participação de Lucas Júnior, especialista jurídico na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas e durante este webinar nós iremos responder o máximo de perguntas que a gente possa dentro do tempo que a gente tem disponível. Vocês também podem ficar à vontade para enviar mais perguntas no chat do webinar. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Lucas Júnior. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O dia hoje acordou lindo. Estamos aqui a convite da Pavline, da Thomson Reuters, para fazer esse webinar com vocês. E é um prazer estar aqui, falar sobre crescimento, sobre estratégia, escritório de advocacia. Mandem suas perguntas, fiquem à vontade. Estou aqui para responder todas. Já recebi algumas perguntas aqui. E vamos falar um pouco, então, sobre esse tema. É interessante porque vamos pensar em estratégia para escritório de advocacia, sempre tem aquele salto de 4 em 4 anos, né? Com a pandemia teve, antes da pandemia também teve aquela questão de mudança, né, da indústria 4.0. Então a gente tem que sempre repensar a forma de fazer a gestão dentro do escritório de advocacia. Mas eu ainda sou aquele tradicionalista que penso como administrador. Na verdade, eu não sou advogado, né? Eu sou administrador, sou contador, fiz pós-graduação voltado para a área de gestão e não consegui terminar o curso de Direito porque já não dava, na época não dava para terminar, mas tenho um pouco de conhecimento aí para ajudar vocês. Venho do mercado, trabalhei em uma empresa de auditoria, de consultoria, antes de vir para a Thomson, e estou aqui já há 15 anos. Para falar sobre essa questão de estratégia, eu sempre falo que o primeiro ponto e mais importante é a comunicação. Como que você comunica com seus colaboradores, como que você comunica com seus clientes, como que você comunica com o mercado, como que é a comunicação entre si, entre a empresa. Porque vejo eu que o principal ponto é esse: como que eu vou entregar essas informações, como eu vou receber as informações, como eu vou falar para o mercado, para os meus colaboradores internos e para os meus clientes. Porque me falam que a primeira impressão é a que fica, e muitas das vezes sim. Se você entra no Google hoje e faz uma busca e a sua empresa está ali no topo e a pessoa já olha, clica, vê que o site é legal, que você tem bom relacionamento, que você tem uma área de cliente, isso é uma boa comunicação. É um marketing em si, né? Falar de comunicação, mas a importância também do marketing para o seu negócio, mas eu vou falar um pouco disso lá na frente. Então, sempre se atentem à questão da comunicação. Primeiro passo: se você não tem hoje uma cartilha de comunicação interna entre vocês, entre os seus clientes e o mercado, por favor, crie uma. Pense numa forma de uma comunicação clara, prática e que esteja ajustada aos ideais da empresa. O outro ponto que eu sempre peço aos gestores de escritório de advocacia, que é o relacionamento com seus colaboradores. Isso é muito importante, relacionamento com os colaboradores, porque é os colaboradores que fazem tudo acontecer. Um ponto primordial: se você tem colaboradores engajados, que estão dedicados às metas da empresa, que estão dedicados à visão e à missão da sua empresa, com certeza você terá mais sucesso. E em terceiro ponto, eu sempre falo agora com a indústria 4.0, já começando aí estudos da indústria 5.0, é a informatização de tudo. É você ter forma de você pegar todos os procedimentos, todas as rotinas do seu escritório, seja qual for, e você ter isso de uma forma eficaz, uma forma prática, que vai ajudar vocês. Para isso, a gente precisa, né, ter a questão do planejamento estratégico, sempre. Isso é a questão toda empresarial por trás,
ela tem que ser vista, né? É preciso planejar para uma empresa crescer. E o planejamento sistêmico também. Como que eu vou preparar o meu escritório de advocacia para esse mercado muito concorrido? Como que eu vou projetar o crescimento da minha empresa de maneira segura, de maneira embasada? Preciso não só do meu plano de ação, das minhas metas e do objetivo, principalmente do ano, daquele ano, do próximo, do primeiro ano, dos 3 anos, dos 5 anos, aonde que a empresa estará de acordo com a projeção de vocês. E para isso sempre estabeleçam metas, né? Meta, gente, meta mensurável, ver o objetivo ali dentro desse planejamento. E para isso, como eu falo de informatização, nessa parte de planejamento já tem o OKR aí que você precisa fazer. São os seus indicadores, né? São a sua análise. Como que eu vou fazer para analisar os meus números, para analisar as minhas metas? Por isso que a informatização é muito importante. Falando de uma pergunta que foi feita antes do webinar começar, que é quais os benefícios, né, de você ter um gestor de escritório de advocacia, em que ele auxilia? Ele auxilia nesse planejamento. É você conseguir definir o planejamento do escritório de acordo com a sua visão, a missão, a meta, o que foi planejado. Então, ele vai começar a estabelecer isso. Por isso que sempre pensem em um gestor para o seu escritório de advocacia. Essa parte é muito importante. Então, você definiu esses OKRs, né? Também é interessante, tem formas de você analisar o escritório de advocacia, você pode criar as metas, eu falo que as metas mais smart, hoje todo mundo conhece, eu vou falar de técnicas simples de estratégias aqui no direito, não vou me aprofundar tanto, porque a gente vai ter que ficar aqui o dia todo. A gente pode falar de metas smart, né, dentro do escritório de advocacia, muito importante você ter lá o S, né, o específico, o M mensurável, o A, o que é atingível, o R, o relevante e o T, o temporal. Estabeleça a sua meta SMART, que é assim, em vez de você ficar atirando para vários lados, você tem ali uma forma de colocar o objetivo do escritório para ver o que é tangível. O que é tangível ali? Eu quero aumentar a receita do escritório de 2 milhões de reais para 3 milhões de reais. Então, eu quero aumentar em 33%. O que eu preciso fazer? Essa metodologia ajuda muito. Muito, muito, muito. Definido as metas, vamos voltar a falar lá da comunicação, né, que agora voltado para o marketing, é definir o seu plano de marketing. Plano de marketing, o conteúdo em si do escritório, como vai ser entregue para o mercado, para os seus clientes, para os seus prospects e também para os seus colaboradores. Como eu disse, os colaboradores têm que entender a meta do próprio escritório, né? Tem que ter bons colaboradores para que isso ocorra. Aproveite toda a tecnologia jurídica, impulsionar tráfego. Hoje em dia, gente, a rede social ajuda muito, né? Voltando a falar de comunicação. Não subestime rede social. Não subestime as pesquisas de Google ou de qualquer outro buscador. É importante que vocês tenham esse plano de marketing definido para que você consiga alcançar o seu público. Tá? E aí, começando a partir depois disso, eu sempre preocupo que o escritório de advocacia tenha bons sistemas jurídicos, voltados para atender o que a meta, o que o objetivo do escritório quer, e principalmente o procedimental. Eu já vi escritórios de advocacia, gente, eu vi agora há pouco tempo, isso foi semana passada, falar de um novo cliente nosso, que ele tinha 6 pessoas, simples, 6 pessoas na área de controladoria, que fazia toda semana, 2 vezes na semana, a análise da movimentação do push e todos os dias ficavam olhando as publicações, via token, ou via Diário de Justiça. Essas 6 pessoas gastavam
o tempo delas o dia inteiro fazendo isso. Porque eles não tinham nenhuma tecnologia jurídica para ajudar. Pensar nesse ponto. Então, por que é importante você informatizar? Com a conversa que ele teve conosco, ele percebeu que ele informatizando isso em um sistema jurídico, entregando isso a ele iria reduzir o tempo da equipe toda. Eu vou falando de 6 pessoas trabalhando 8 horas por dia só fazendo isso. Ele ia reduzir o tempo da equipe dele em pelo menos 60%. Porque hoje nós já temos facilidade de entrega de push, entrega de publicações, ou nota de expediente, ou recorte, como queiram chamar, de uma maneira rápida, prática e automatizada. Isso ajuda muito no procedimental. Por isso que o procedimental ele tem que ser voltado para ferramentas jurídicas. E claro, gente, que com isso você vai adaptar todos os seus serviços e a sua equipe jurídica àquela situação. Ele percebeu que com essa redução, ele não precisaria mais de 6 pessoas na controladoria e ele ia remanejar 3 pessoas e ia deixar 3 pessoas, né, pelos testes que ele fez. Olha que interessante. Então, e outro ponto que a gente tem que ter a cabeça aberta para pensar que, gente, software, sistemas jurídicos são investimento, não é gasto. É um investimento que você tem. Esse é um grande exemplo que eu dou. Só o salário dessas 3 pessoas que ele remanejou para fazer outras coisas no escritório, se pagava a mensalidade do sistema. E ele ia ainda ter 3 pessoas para produzir dentro da empresa de outra forma. A gente sempre tem que pensar também nesses pontos. Okay? E a otimização dos processos, como a gente acabou de falar agora, essa otimização dos processos com a informatização do meio jurídico, gente, não tem como vocês hoje não pensarem nessa otimização de processo. Trabalhar hoje em planilha, trabalhar hoje só no meu Outlook ou no meu Google, ou só no meu Word ali solto, com arquivos soltos salvos na minha máquina em um servidor. A gente tem que pensar muito nisso. Aconteceu um caso também com um escritório nosso, que ele pensou, mas por que eu vou precisar disso? Por que é importante? Se eu otimizar o processo, eu vou ter mais produtividade? Sim. E o principal, que é você se preocupar com toda essa questão da LGPD. Então, vou falar da Lei de Proteção de Dados, seja aqui no Brasil, ou da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, ou até a CCPA, que é a Lei de Proteção de Dados que saiu na Califórnia há pouco tempo. Otimizar os processos, onde você vai respeitar essa questão da Lei de Proteção de Dados, vai ter tudo centralizado em um local com compliance para isso. Entendido, gente? Então, quando você se preocupa em informatizar o escritório de advocacia, essa é uma das principais estratégias. Claro, como eu tinha dito a vocês, a comunicação e o relacionamento com seus colaboradores, né? Esse, no meu ponto de vista, é muito importante. Depois que você tem isso definido, sempre se volte para essa informatização. E aí, é quando você informatiza que você começa a entender o diferencial da sua empresa. Porque você percebe que com as rotinas já definidas, com sistemas bem organizados aqui dentro do escritório, onde está o meu diferencial? O que eu vou oferecer para o mercado? Claro, você já conhece o público que você atende. Se você é um advogado voltado para direito empresarial, você sabe o seu público. E você ali dentro vai encontrar o seu diferencial. E vai montar lá o seu plano de marketing e também definição das suas metas. E por isso que eu falo, gente, independente se o seu escritório tem 5, 20, 50 ou 200 pessoas, não tenha medo da concorrência.
E quando você informatiza tudo, as empresas ficam do mesmo tamanho. Porque você pode ter um núcleo com 20 pessoas no seu escritório de advocacia, ou você pode ter no escritório todo 20 pessoas. O trabalho, a rotina, vai se adaptar para esse grupo de pessoas. Quando você informatiza tudo, sim. Vamos pensar nesse pequeno ponto. Nós temos um cliente que ele tem hoje conosco 380 pessoas dentro do escritório de advocacia. E, claro, isso é separado por núcleo, por setor, por departamento, como queiram definir. Cada núcleo tem sua rotina de trabalho, cada núcleo tem definido o que precisa ser feito, os seus procedimentos. Os processos em si, a otimização dos seus processos com o sistema para cada um desses departamentos e setores. Então, não tenha medo da concorrência, ache o seu diferencial e trabalhe em cima disso. Informatizando, você consegue colocar mais potência e alcançar o seu cliente. Como eu já tinha dito também, preocupar sempre com as finanças da empresa. Use sempre, gente, a tecnologia ao seu favor. Sempre, sempre. Ok? Esse é o meu primeiro recado que eu queria dar. Agora eu vou ler mais uma pergunta aqui sobre como que o sistema jurídico, ele está perguntando aqui diretamente do Legal One, que é um software da Thomson Reuters, pode fazer análise do financeiro e da parte processual para a tomada de decisão do escritório. Muito interessante isso. Se você tem hoje tudo automatizado dentro do seu escritório, automatizado assim as suas rotinas, você já consegue, com que o próprio sistema, que tem um BI conectado a ele, enviar essas informações para o BI. Para que você tenha ali OKRs, para você analisar os seus números. Eu posso ter o OKR do meu financeiro de fluxo de caixa, do meu financeiro semanal, diário, ou do meu financeiro anual, comparando mês a mês, ano a ano, até semana a semana, para você ver a sazonalidade disso. E isso, quando você informatiza, essa comunicação é automática. Basta que você prepare o ambiente primeiro, tem consultoria para isso, para após isso ser atualizado automaticamente. E claro também que o sistema ele fornece diversos relatórios, inclusive relatórios automatizados. Falando de Liga One você pode automatizar toda a entrega dos seus relatórios, seja para os colaboradores internos ou até para cliente. Então é muito importante. Pensando, gente, em tecnologia jurídica, sempre pense a empresa que vai ser sua parceira. Porque se você quer ter resultado nisso, invista em boas alianças. Quando eu falo de software, tem que ser algo para ser prático, que vai potencializar o seu negócio. Então, a aliança que você vai ter com o fornecedor é muito importante. Procure fornecedores que você tenha referência, que entregue, que você faça uma ligação para o suporte, faça o teste de quanto tempo vai lhe atender. Se a empresa é idônea, qual o tamanho daquela empresa em si. Então, isso é muito importante para a sua aliança empresarial. Quando eu falo disso, eu estou falando aqui da Thomson Reuters com Legal One, onde você tem diversas praticidades respondendo a essa pergunta. Pegou mais uma pergunta aqui. Como elaborar estratégia para o escritório pautado em consultoria preventiva, baseado em trabalho personalizado? Muito bom, Fabrício. Essa pergunta, nós temos aqui uma forma, Fabrício, de você personalizar o atendimento do seu cliente. Uma das nossas ferramentas, que é o HiQ, ele te ajuda com esse ponto. Você pode criar um portal para o seu cliente, onde você se comunica diretamente com ele, onde você pode se conectar com o Teams e conversar com ele, onde você vai disponibilizar ali dashboards, relatórios, um portal direto com ele, onde seu próprio cliente pode fazer a análise de tudo que está sendo feito. Ou ele pode fazer os pedidos dele por ali.
Você vai ter uma ferramenta personalizada para isso. E a consultoria, é muito importante você também ter um ambiente que atenda à sua necessidade. Nós temos hoje, você pode fazer a gestão do seu consultivo, tanto no Liga One como no HiQ. O Liga One, ele vai fazer de uma maneira mais genérica, e o HiQ, uma maneira mais personalizada, onde você pode criar a sua forma, a sua consultoria. Você tem uma forma de personalizar o que você quer. A sua comunicação, a entrega dos relatórios, dos OKRs, os pedidos do seu cliente. Nós fizemos agora, há pouco tempo não, já tem uns bons 6 meses aí, alguns clientes que precisavam de gestão de contratos, de M&A, de due diligence. E eles não tinham onde fazer isso. Eu vejo aqui casos que você precisa fazer um M&A, onde eles contratam intralinks. Você paga em dólar, e o valor é bem alto. Onde você tem, dentro do HiQ, uma plataforma pronta para isso. Não só para você fazer o M&A, mas para fazer toda a gestão documental, relacionamento com o seu cliente, a partir disso. Então, você consegue ter o seu consultivo de uma forma personalizada com o HiQ. E se você quiser, eu trabalho de uma forma mais definida, que eu não preciso de tanta personalização, você vai ter isso também dentro do Liga One. Mais uma pergunta que foi enviada: como fazer a gestão do escritório de forma simples e eficiente? Ótima pergunta, Cíntia. Eu não vejo que tem forma simples e eficiente. Eu vejo que tem estratégia definida para o seu escritório e você vai fazer com que seja simples e eficiente. É o que nós falamos agora há pouco tempo, de você ter informatizado todo o seu escritório, definido as suas rotinas, os seus procedimentos. Então, muitas das vezes a gente usa um software para isso, cria-se o workflow das rotinas internas, ou cria como que vai ser realizado todo aquele trabalho, e esse trabalho acaba ficando fácil. Imagina você hoje, Cíntia, receber uma movimentação aí vamos falar de 100 publicações, vamos falar do contencioso. Eu falei agora de consultivo, vamos focar um pouco no contencioso. Você receber 100 publicações do seu escritório. Hoje tem muita gente que faz um trabalho que é super manual, que é você pegar isso de um parceiro, né? Tem gente que entrega a ASP, ou tem outras empresas que entregam isso no seu e-mail, e você ter que minerar isso, separar. Às vezes você cai isso numa piscina dentro do seu outro software, para você minerar isso e trabalhar isso. Hoje, quando você tem um Liga One, ele já separa isso tudo para você, ele já minera, ele já joga no nome da pessoa, da publicação, ele já joga no seu processo. Automaticamente você pode acionar um workflow ou você pode acionar um compromisso automático para você iniciar aquela análise. E ainda assim, ele faz o diferencial do residual, que é de tudo que saiu no nome do sócio da empresa e tudo que foi mandado para os processos, ele cruza essa informação e fala assim: essas aqui não foram tratadas, essas aqui não estão cadastradas como processo no seu sistema. Isso acaba fazendo, por isso que eu falo sempre do software, você ter uma empresa parceira importante, que já está estabelecida no mercado para isso, para te ajudar a ser simples e ser eficiente. Chegou aqui mais uma pergunta. O Fernando pedindo para comentar um case de prática inovadora aplicada no escritório de advocacia. Fernando, além de todos esses que eu disse, eu vou citar mais um. Olha como está sendo importante a tecnologia no mercado jurídico, gente, que já chegou a esse ponto. Não sei se vocês conhecem NPS, mas NPS é uma forma de você medir com o seu cliente como está sendo, vamos falar, a entrega do escritório. Já tem escritórios hoje que fazem pesquisas de NPS com o seu cliente para saber a satisfação do cliente e você enxergar o nível de fidelidade que você vai ter daquele cliente. É possível hoje você ter um portal para isso. Olha quão importante está sendo a tecnologia para o mercado jurídico. É você, se antes de acontecer
algo de relacionamento com o seu cliente, você já começar a monitorar isso. Você ter uma área de experiência voltada para o seu cliente, onde vai analisar esse ponto. A gente consegue entregar isso a vocês. Você ter um local onde você pode fazer o NPS do seu cliente e medir a satisfação. Veja o quão importante é. Então, voltando a falar também, uma forma da estratégia de você melhorar essa questão da gestão do escritório é você também trabalhar dentro da sua própria empresa. Depois que você informatiza tudo, é importante que você tenha a visão interna de você fazer um cross com seus clientes, um cross-selling. Vamos pensar assim, vamos falar de forma mais prática. Como que você desenvolve o seu negócio com o cliente que já está dentro de casa? Imagina que eu, voltando lá, advogo para um cliente ou para uma empresa. Será que eu posso potencializar mais coisas em cima daquele cliente? É possível. Eu vi um caso há pouco tempo, mês passado, em um cliente que advogava para a área tributária. Ele tinha um processo tributário lá que falava de CMS, substituição entre estados, e aquele núcleo só tratava do tributário. E sempre que tinha algo cível, ia para outro escritório. Eles faziam aqui a análise tributária e o cível ia para outro escritório. Isso já era separado pela própria empresa. O que foi pensado pelo escritório de advocacia? Como que eu vou conseguir trazer essa carteira do cível para cá? Ele começou a olhar para aquele cliente de uma forma interessante e ver toda a movimentação dele do dia. Fala assim, olha aqui, dos meus processos, essa providência eu já tomei. Agora eu recebi aqui essas movimentações que eu queria saber. Você quer que eu tome uma providência? E a equipe comercial do próprio escritório começou a trabalhar em cima, fazendo prévias para aquele cliente, para trazer ele para o escritório. E aí a empresa forneceu alguns processos em que já tinham o vínculo do tributário para o cível. E eles começaram a trazer um pouco dessa carteira. Isso tem um mês. Tem um pouco mais de um mês. Foi no início do mês passado, tem pouco mais de um mês. E deu super certo essa estratégia, gente. Você tem que começar a olhar para dentro da sua carteira e fazer essa análise de como que eu posso ter um ticket médio maior daquele meu cliente. Será que eu posso abraçar mais coisas? Será que eu posso atuar na área de consultoria? Posso atuar na área de prevenção? Temos que pensar também nisso, mas claro que para isso eu já tenho que ter essa informatização bem definida, com OKRs definidos, para que eu possa analisar os meus números. E também não fugir, gente, do objetivo do meu escritório, da minha meta. Eu falo, definiu a meta lá atrás, nós falamos, use o Smart, use o 5W2H. O 5W2H é fantástico também. Além de você ter o Smart, que eu gosto bem, que é uma maneira simplificada, você ter o 5W2H ajuda. Que é, né, vamos lá, é o where, onde, what, o que, why, por quê, who, quem, when, quando, o how e o how much. Então é o 5W2H. Você tem que definir ali qual o local, qual é o objetivo, o motivo, o benefício, quem é o responsável, o cronograma, quais são as atividades, as rotinas que vão ser definidas e o custo disso. Eu começo com Smart, vou depois com 5W2H, o escritório definir essas questões. A meta é muito importante, tá, gente? Sempre se pense nisso. E depois que, como falando, já definido esses pontos, você tem que ter um foco no cliente. Coloca no lugar dele. Coloca no lugar dele. Continuando a resposta do Fernando, que é comentar, eu falei sobre NPS, é você se colocar no lugar do cliente. E muitas das vezes, às vezes, gente, o cliente não sabe o que ele quer. Se você
se colocando no lugar dele. Às vezes não tem nem ideia. O escritório é muito bem sucedido, tem um excelente nome, tem visão de futuro, tá? Aquela definida a abordagem, mas muitas vezes os negócios não dão tão certo. Por quê? Não está focado no cliente, não está focado na entrega jurídica, na comunicação em si. Para isso, a gente tem um sistema para ajudar no relacionamento, é ótimo. Se eu vejo que toda a minha movimentação daquele cliente já chegou ali, eu posso automatizar a entrega de um relatório para ele? Posso dar OKRs para ele sobre a situação dele dentro da minha empresa? A visão antiga é que a gente tem que mandar um relatório mensal para o cliente. Isso, gente, isso já passou. Hoje, a gente pensa de outras formas. A gente pensa em: posso criar mais confiança e relacionamento com o meu cliente, ele vendo os indicadores dele a qualquer momento? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Hoje, os escritórios, vamos pensar assim, os escritórios mais bem organizados e informatizados, já fornecem isso ao cliente dele. Ele já consegue ver os indicadores dele ali. Eu vi agora uma empresa desesperada para achar um escritório de advocacia que fornecesse algo que fosse visual, gráfico. Muitos escritórios hoje focam em BI para esse público. Muitos não, são poucos. Então está começando agora esse movimento. Eu acho que o mercado tem que fazer isso, sim. Acho não, tenho certeza. Tem que fazer isso. Então, um dos nossos escritórios captou esse cliente, pegou toda a base dele, já subiu em indicadores e entregou. Falou que aqui estou fazendo uma análise da sua carteira. Consigo criar indicadores falando com ele qual que é a média de tempo dos seus processos. Qual que é o valor médio da causa? Qual é o seu proveito econômico? Quantos processos aqui nós vamos tratar? E consultivo. Qual o tempo de produtividade gasto no meu time em cima disso? Caso você utilize timesheet para isso. Então, você tem vários indicadores que você cria e entrega para ele ali. Na hora que você bate o olho e fala assim, deixa eu ver aqui. Agora aconteceu também com uma grande empresa que o escritório tinha que mandar para, acho que era 15 diretores, cada diretor tinha que ter um relatório. E o time de relatório do escritório tinha que ficar preocupado em moldar isso, ficar fazendo isso tudo na mão. Não, quando você coloca o foco no cliente, ele já entendeu, deixa eu informatizar isso, informatizar os OKRs, diretor 1, 2, 15, o que vocês precisam isso? Eu vou criar os indicadores e deixar ali. Compartilhar com ele o link onde ele vai ver tudo o que ele quiser da empresa dele. Eu quero ver hoje. Daqui uma semana eu quero ver de novo. Daqui a 2 dias eu quero ver de novo. Ele tem isso atualizado naquele momento. Isso é muito importante, gente. Então, o foco no cliente não é só a questão do NPS, mas a entrega de relatórios, a comunicação em si é muito importante. Por isso que você investir em tecnologia jurídica é primordial para o seu escritório de advocacia. Hoje eu vejo muitos escritórios sofrendo com isso. Faço reuniões diárias. Eu hoje sou um dos responsáveis pela pré-venda da Thomson Reuters. Então, todas as reuniões, grandes reuniões, eu sempre entro para analisar como está sendo o uso dos escritórios com outros sistemas e o que seria de benefício trazê-los para cá. Mostro a eles esse benefício. Para que eles entendam. Então, quando ele vem para cá, a gente mostra o benefício de ter a Thomson Reuters como parceira. Porque o mercado jurídico ele não está imune, gente. Ele tem que se adaptar à realidade digital moderna que está aí. Né? Então, por isso que para desenvolver o seu negócio, isso também é importante. Entendido? Então, assim, três pilares que eu sempre uso no escritório de advocacia, né, para analisar, né, como que vai ser feito, a mão na massa ali.
é você ver as ações que vão ser feitas, né? Saiba onde crescer, né? Isso é importante. Você tem que saber onde o escritório vai se posicionar, onde ele vai crescer. Tem que fazer um planejamento, entenda como que vai ser o crescimento. É um monitoramento sistêmico, porque se você tem um sistema, você tem um monitoramento sistêmico. Você tem até uma curva de aquisição de cliente, de entrada e saída de cliente, de entrada e saída de processos, entrada e saída de consultivo. Né? E a divulgação em si do próprio escritório. A entrega do serviço de excelência. E constantemente a gente precisa revisar os objetivos do crescimento do escritório. Traçou ali o objetivo daquele ano, vamos ver como vai ser a curva de crescimento, de declínio, se a gente está no caminho ou não. Ok? Alguma pergunta que vocês queiram enviar, podem enviar no chat, que eu vou olhar aqui também e vou responder. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Então, ponto importante, gente. Ó, vamos voltar lá. Tem aqui já chegou uma pergunta. Se é possível, a Cintia perguntou se é possível testar as soluções da Thomson Reuters. Sim, sim, é possível. Quando você faz uma reunião conosco, Cíntia, a gente mostra para você a entrega. Há um ponto aqui que a gente não indica fazer me dá aqui o seu sistema e deixa eu testar. O Liga One hoje é a ferramenta mais completa de mercado. O HiQ também é uma ferramenta que se adapta ao cliente. Como que eu testo isso? Quando você faz a reunião conosco, nós temos aqui os pré-vendas, responsáveis por isso, por analisar o negócio, ele vai moldar a sua realidade em uma apresentação comercial, junto com o seu gerente de contas. Nós vamos entender e mostrar a você. E a gente pode fazer quantas reuniões forem necessárias. O que a gente não fazer é, toma o sistema aqui e testa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não sabe onde estão todas as funcionalidades. Como que eu vou chegar àquele objetivo? Por isso, tendo especialista ali na sua reunião, ele vai entender a sua realidade e vai moldar isso para você. É isso que a gente gosta de fazer. Reuniões onde você vai fazer demos, onde você vai entender como que funciona o seu setor, o seu departamento. E não simplesmente, toma aqui, coloca seu nome aí e testa. Porque não é uma ferramenta só voltada para consulta processual. Não é uma ferramenta simples, é uma ferramenta para todo um escritório de advocacia. Para você se comunicar bem com o financeiro, se comunicar bem com o administrativo, com os demais setores, para você ter uma agenda centralizada, para você ter um faturamento único, um controle financeiro, uma conciliação bancária, para você ter a controladoria ali para encaminhar tudo para os advogados. Então, quando a gente faz os testes que você solicitou, estes testes são assistidos conosco, para que você se sinta amparado. O principal ponto que você vai entender com a Thomson Reuters é a questão do relacionamento. Você ter um relacionamento com a multinacional é muito importante. O que a gente faz aqui é isso, é entender o seu negócio e trazer você para cá. Ok? Outro ponto aqui, ó, de solução de marketing jurídico, Cíntia, depende do que você quer de marketing jurídico. Eu não tenho um sistema de marketing, mas eu posso moldar, eu tenho IQ, eu posso moldar algo de relacionamento com o cliente. Relacionamento, o próprio Liga One também, para entrega de informações. Então, depende do que você deseja. A gente pode analisar com as nossas ferramentas o que a gente vai conseguir te entregar. Morena me perguntou se há diferença entre OKR dos clientes e OKR do escritório. Claro, claro que sim. Claro que sim. Você pode ter OKRs internos. Eu fiz, inclusive, ontem, alguns indicadores para cliente, que ele analisava a sua equipe. Vou colocar alguns aqui que foram importantes para ele, que é quantas atividades eu tenho por advogado?
Os advogados estão entregando em dia? Qual que é a média de entrega de dias para execução daquele tipo de atividade? Tem alguém que está em atraso? Tem alguém que está sobrecarregado? Aí eu posso falar quantas horas aquela pessoa gastou fazendo cada atividade? Quanto de hora trabalhada está sendo feito pelo time civil, trabalhista, tributário? Então, você tem indicadores que realmente são internos ali, que você vai entregar para o seu time. Até para analisar a produtividade. Até para analisar como está sendo, se eu preciso mudar um pouco. Eu vi um caso há pouco tempo, nossa, esse caso foi magnífico, porque tem um escritório que tinha um advogado que ele era excelente em fazer recurso. Excelente em fazer recurso. Só que para ele fazer a análise de contrato de cliente, ele demorava um pouco mais. E eu tinha um outro advogado que fazia análise de contrato muito rápido e para fazer recurso ele não era tão eficiente como esse outro advogado. E isso, com o OKR, ela conseguiu analisar. Então, por que um está demorando para fazer a análise de contrato aqui 3 horas e o outro demora 5? Para elaborar uma análise inicial. E o outro, para fazer o recurso, demora 2 horas e esse outro está demorando 2 horas e meia, 3 horas. O que ela fez? Ela analisou, falou assim, peraí, deixa eu pegar esse aqui, só colocar para ele fazer recurso e esse outro só para fazer análise. Foi uma das formas que ela analisou que mudou a produtividade do próprio escritório dela. E quando você faz o OKR para cliente, já é diferente. É você mostrar, cliente, está aqui, como está sendo a sua entrega? Eu tenho lá, o cliente tem comigo lá 10 processos, 100 processos, eu consigo falar para ele, dos seus processos, quantos foram entrantes esse mês, quantos saíram esse mês, qual que é o valor médio de cada processo? Como que eu vou, qual a estratégia que está sendo usada? Qual que é o proveito econômico? A quantidade de dias em média? Então, eu consigo fazer vários indicadores para cliente. E esse OKR do cliente eu posso compartilhar com o cliente. E quando ele entrar para visualizar, ele vai ver só o OKR dele. Se você quiser criar um OKR para cada cliente, um dashboard, uma piscina de indicadores para cada cliente, você pode. Entendido? Lembrando que você pode criar vários indicadores para o seu escritório e você ainda definir quem vai visualizar o quê. Para isso tem o perfil de acesso que você vai definir na visualização desses indicadores. Ah, esse meu cliente aqui vai ver esses indicadores. Esse outro cliente vai ver esses outros indicadores dele, só dele. Ah, o meu time aqui vai ver os indicadores internos e também desse cliente da área civil, outro da área trabalhista, outro da área tributária. Então, você pode definir como você vai organizar isso. Ok? Tem mais uma pergunta sobre a controladoria. A Gislaine perguntou. O sistema oferece automatização no cadastro de compromisso e tarefa? Eu tenho um pacote, Gislaine, do Legal One, que ele já faz o seguinte, ele já traz para você as publicações, já traz o nome do sócio, o nome do cliente, já joga lá no processo e ele já inicia um workflow. Esse workflow ele vai ser desenhado de acordo com o seu desejo, a sua rotina interna. É como que ele vai seguir. Por exemplo, Lucas, chegou uma publicação aqui, já cai para a controladoria. A controladoria vai definir. Ah, tem providência a ser tomada? Não, não tem providência. Ou não, nesse caso aqui eu vou encaminhar para a audiência, ou eu vou encaminhar para a liquidação, ou vou encaminhar para o recurso, ou vou encaminhar para uma análise de um advogado sênior. Posso criar rotinas pelo workflow e a partir dali você vai definir. Se você fala assim, eu tenho um manifesto aqui, opa, então já coloca ali. Então, o manifesto, eu vou colocar ele fazer em 3, 4 dias, porque o gestor tem que aprovar esse manifesto e depois seguir. Eu tenho aqui um recurso. Esse recurso aqui eu quero que ele faça em 10 dias, depois vai cair para o gestor analisar, ver se tem revisão, vai cair para o financeiro fazer o pagamento da guia, depois vai para o protocolo. Então, você pode criar a sua rotina de acordo com algumas ações do sistema, ele já realiza isso.
que ele não faz é automaticamente chegou aqui e ele já faz tudo sozinho. E eu nem recomendaria que fizesse isso, porque hoje nós temos nos códigos, acho que são 512 tipos de prazo, não sei se mudou isso, mas até então era mais ou menos isso. E aqui você aciona o time de controladoria, já tem pré-definidos alguns caminhos, algumas rotinas que você definir, e a partir dali, só de você responder, isso aqui é um recurso, já cai para a pessoa, o advogado fazer, depois cai para o gestor aprovar, e assim vai. Você consegue fazer uma cadeia de atividades. Ok? Pablo, mais alguma pergunta? No momento, não, Lucas. Pessoal, então eu queria agradecer a vocês esse nosso bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso e gostaria que vocês dessem feedback e, se precisarem, nós estamos aqui à disposição. Façam contato conosco, com o nosso time comercial. Vai ser um prazer atender todos vocês. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem trocar ideia, por favor, fique à vontade. Podem me adicionar no LinkedIn. Lá no LinkedIn está Lucas Júnior. Me procurem lá. Podem me mandar alguns questionamentos se precisarem. E eu fico à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Muito obrigado. Tenha um excelente dia de trabalho. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com você hoje. Acho que você trouxe aqui pautas muito importantes aí para a rotina do escritório de advocacia, né, para o mercado jurídico. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos apoiar nesse conteúdo tão rico. E obrigada, pessoal. Eu informo que essa gravação ela vai ser disponibilizada em alguns dias e vai ficar lá disponível no nosso site, na Thomson Reuters. E vocês podem também acessar gravações dos outros webinars, mas eu encontro vocês em outro encontro, né? Um outro webinar, nós nos veremos novamente. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigado. Um bom dia. Tchau, tchau.